Boa tarde, irmãos. Olá, hoje é sexta-feira, temos a nossa famosa live e dessa semana direto de Campinas. Estamos aqui. Vamos dizendo aí se o áudio tá bom. Eu tive problema com esse fone e me digam se ele dá para ouvir legal, se a imagem tá boa. Vou até colocar de novo a imagem. Olha que imagem bonita. Essa aqui é um horizonte de Campinas. Na verdade, eu estou na contramão, né, de Valinhos. Valinhos é para esse lado aqui, né, que vocês não estão enxergando. Mas aqui eu não sei nem para onde fica, irmãos. Esse horizonte aqui eu não sei qual que é o... Deve ser para frente, né? Mas o outro lado é Valinhos, Vinhedo, Louveira. É onde moram nossos irmãos aqui, queridos. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de Campinas. Quando vocês vão entrando, que alegria ver todos os irmãos. Vão dizendo aí se o áudio, se o som tá bom. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso aqui, foi muito precioso com os adolescentes, com os jovens, e o Senhor visitou cada um deles, houve um quebrantamento, né? Todos eles ali se renderam ao Senhor, e o Senhor falou com todos eles, foi lindo mesmo, crendo que o Senhor está trazendo um tempo especial para toda a igreja, né? E agora domingo, às 10h30 da manhã, lá na Patriarca em São Paulo, nós vamos estar inaugurando, voltando novamente nossos cultos presenciais, né? Vamos começar de forma... temos muitos jovens, pastor, exatamente. Vamos começar devagar os cultos, não vai ser o normal que nós conhecemos e tínhamos em mente, mas vamos começar gradualmente, devagar, colocando cada coisinha no seu devido lugar, ajustando, respeitando os procedimentos. Então, cremos e temos uma expectativa de que será glorioso. Então, os irmãos aí de São Paulo e Jandira e também os irmãos de Valinhos estão, lógico, convidados, mas se preparem para esse culto de domingo de manhã, né? Vai ser um culto de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, e realmente o objetivo é começarmos a ter a nossa comunhão. Esse final de semana agora os irmãos estão fazendo os últimos ajustes, tivemos uma semana de preparativo também e algumas coisas técnicas que tem que ajustar na igreja. Bom, estamos com bastante expectativa por esse momento. Estou vendo aqui alguns irmãos espalhados aí. Marcos, espero que você esteja melhor. Fiquei sabendo que estava com Covid, que o Senhor te restabeleça, te dê uma saúde pronta, inabalável. E aos demais também que estão, de alguma forma, passando por essa situação, que o Senhor possa socorrer, né? O nosso irmão Diego, lá em Cali, ele também, acabamos de falar com ele agora há pouco, ele disse que os sintomas são fracos, mas que sempre suspira cuidados, né? Então vamos continuar orando pelo Diego, pela Mariana, por toda a igreja de Cali, ali na Colômbia, né? Esse vírus está no mundo todo, irmãos, não é só no Brasil. Então que nós lembremos de cada irmão aí. Aí um abraço para o irmão Marcos. Estou vendo o pessoal de Curitiba, o pessoal de Goiânia, que mais aqui? Manaus, que mais? São Paulo, Jandira, Irmã Cida, eu fui injusto com a senhora. Na quarta-feira tivemos uma sala de vídeo, eu falei que Jandira não estava presente e a senhora estava lá. Então agora, por justiça, a irmã Cida está aqui conosco. Cadê minha mãe? Que não vi minha mãe entrar aqui, que ela é sempre a primeira. Cadê aqui? Minha mãe não entrou hoje. Ah, Jesus, alguém chama a dona Miriam lá. Larissa, Márcia, Bruno, Gabi. Tá faltando gente aí de São Paulo, hein? Mas amém, glória a Deus. Como eu falei, nós estamos aqui de Campinas. Hoje nós vamos falar um tema que eu tenho meditado bastante. Então vamos... amém! Agora sim! Agora... amém, irmãos. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e que seja realmente um momento de comunhão agora que nós vamos entrar na nossa palavra. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que o Senhor visite a cada coração que está aqui. Senhor, nós oramos, te agradecemos, pedimos que Tu coloques as Tuas mãos, ó Pai amado, sobre cada um, sobre o Teu povo, ó Pai amado, sobre a Tua igreja, espalhado, Senhor, em tantos lugares. Fala, Senhor, aos seus corações, ministra, Senhor, a Tua palavra, encha-os, ó Pai amado, com Tua presença. Senhor, que esse momento onde falamos de Teu Espírito, falamos, ó Pai amado, daquilo que Tu és, que sejamos, ó Pai amado, visitados, ó Pai amado, Senhor, que possamos ser confrontados, mas também que sejamos, ó Pai amado, Senhor, alimentados pela Tua palavra. Pedimos, ó Pai amado, que Tu esteja abençoando esse momento, logo mais no culto que teremos na casa da irmã Patrícia, e amanhã também, Senhor, nos encerramentos dessa semana aqui. Pedimos, ó Pai amado, que muitas coisas o Senhor faça nesses lugares por onde passamos, Teu Espírito nos confirme,
nos dê toda a graça necessária para esta hora. Eu oro, eu clamo pelas famílias que estão nos ouvindo, visita-os nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Olha aí, a irmã Jéssica também está aqui presente. Ah, glória a Deus. Então tá, irmãos, não vamos mais nos esticar tanto, não, porque nós temos vários compromissos hoje, mas eu quero falar sobre a Porta dos Peixes, né? Jerusalém é uma cidade com várias portas, né? Então, alguns teólogos dizem que são 10, nós encontramos 12 portas ali num estudo que nós fizemos alguns anos atrás em São Paulo, e eu prometo que eu vou falar um pouco sobre o que eu já falei, os irmãos já devem ter visto esse estudo várias vezes, mas eu vou trazer alguns ingredientes novos aí para os irmãos que já ouviram a palavra não ficar aqui com a sensação de que já viram isso, já ouviram isso, né? Mas eu sou daquela opinião de que se o Senhor tem permitido que as palavras dele sejam faladas e repetidas, né? Assim como você amola uma faca, né? Inculca na criança a palavra que tem que ser entrada, né? Eu penso que tem que ser falada, eu penso que a palavra que ela é repetida, ela tem o seu lugar também em nossas vidas. Talvez o Senhor queira nos fazer olhar com mais profundidade, com mais maturidade, com mais consciência e aprendermos mais do Senhor, né? Então toda palavra ela é boa, né? E vem em boa hora. Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias, deixa eu ver aqui os textos. Que vista bonita, né? Amém, glória a Deus. Mateus capítulo, vamos começar em Neemias, né? Neemias capítulo 3, versículo 3. Os textos estão aqui marcados, então deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Bíblia da Igreja Primitiva. Neemias capítulo 3, versículo 3. Na verdade, vamos ler de 3 ao 5, porque depois eu vou pegar o 5 lá, tá? Então, Neemias é um livro no Velho Testamento, vamos lá, Neemias capítulo 3, versículo de 3 ao 5. Irmãos, eu vou tentar salvar essa live, acredito que vai dar certo. É importante que quando essas lives são salvas, você possa usar todo esse material, esse acervo que está disponibilizado, e enviar para os seus amigos, evangelizá-los, ou você pode ouvir novamente em sua casa, degustar, ruminar um pouco a palavra, e aí você pode usá-la como uma flecha, como um instrumento de evangelismo para as pessoas que precisam ouvir a palavra, tá? Não faça dessa palavra, como o pastor Glaucio disse, apenas uma degustação, né? Mas que ela seja um remédio para a sua vida. Então vamos lá, Neemias capítulo 3, versículo 3. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço ao serviço de seu senhor. E vamos ler também Mateus capítulo 13, esse está marcado aqui. Mateus capítulo 13, versículo de 47 e 50. O som tá bom aí? Os irmãos vão falando, tá? Mateus capítulo 13, 47 a 50 diz: Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E só mais um texto, vamos para Levítico, lá no Velho Testamento de novo. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, capítulo 11. Levítico, capítulo 11, versículo 9 e 10. 11, 9 e 10. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Amém? Eu fiz questão de ler os 3 textos principais, depois nós vamos voltar neles aqui, porque para nós podermos não ter que ficar parando, mas
para nós termos uma visão geral do que é a porta do peixe, né? Então, como eu disse, como eu comecei falando, a porta do peixe, ela é uma das portas, uma das 12 portas que há em Jerusalém, né? O próprio Deus dizia a toda pessoa que visitava Jerusalém e também ao judeu que ele jamais entrasse e saísse pela mesma porta, para que ele pudesse entender como era grande, como era vasto, como era amplo Jerusalém e o reino ali de Israel. Então, se eu entrasse, por exemplo, pela porta do peixe, eu não poderia sair por ele, eu tinha que sair talvez pela do vale, ou pela da fonte, pela dos cavalos, mas eu não poderia sair pela porta do peixe, era uma ordem, uma regra que cada judeu tinha quando visitava Jerusalém. E a porta do peixe é a segunda porta, depois da porta é a primeira porta depois da porta da ovelha, né? No mapa de Jerusalém, se você olhar, ela tem um formato de elíptico, então é a segunda porta. E ela tem esse nome porque era por ali que entravam todos os peixes que abasteciam a cidade de Jerusalém. Nós temos que lembrar que o povo judeu, e não apenas o povo judeu, mas o nosso Deus, que determinou e colocou as regras para o povo judeu, eles são um povo muito organizado, muito higiênico, né? Então, toda a alimentação, toda a estrutura, toda a parte sanitária da cidade era muito bem feita, muito bem construída para os elementos daquela geração, daquele momento, e também para o nosso entendimento de como funcionam as coisas em Deus. Nós muitas vezes nós questionamos as ordens do Senhor, e isso é um defeito da nossa natureza, mas quando nós olhamos para as regras do Senhor, elas têm um completo e absoluto sentido. Então os peixes não era qualquer peixe que o povo judeu comia, né? Nós vemos ali que eles tinham que ter escamas e barbatanas, né? Por uma explicação óbvia, porque se nós olharmos o mar, ele tem uma infinidade de espécies de peixes, mas muitos dos peixes, eles comem um tipo de comida, né? E esse tipo de comida era saudável e é saudável para o corpo humano, comprovado cientificamente, mas a questão toda é que os peixes de escamas e os peixes de barbatana eram peixes que eles ficavam sempre na superfície ao meio do mar, fáceis de ser pegos, se alimentando de algas, se alimentando de peixes, coisas assim nesse sentido. E eram peixes que estavam aprovados e liberados tanto para pesca quanto para sua alimentação. Agora, os peixes mais profundos, os mais rasteiros, eram peixes onde, na sua predominância, eles são lisos, né? Então, de pele completamente lisa. E esses peixes, como a enguia e todos os outros animais aí, eles são peixes que sobrevivem dos restos mortais de outros animais, né? Então, nós temos que sempre olhar que a alimentação, tanto nossa quanto do povo de Israel principalmente, era uma alimentação pautada em pureza, né? Em coisas puras, agradáveis, saudáveis. Então os peixes de escama e os peixes de barbatana, eu não vou entrar no detalhe desse tipo de peixe, não aqui que não vai dar tempo, mas eles eram os peixes liberados para serem comidos. Só que na hora da pesca, você não tem essa habilidade toda, né, de dizer para o peixe, ó, você que tem escama, entra na rede, você que está com a pele lisa, cai fora, né? Então, ali na praia, quando os pescadores faziam a sua pesca com as suas redes, eles mesmos faziam a separação entre os peixes que tinham escamas, porque esses peixes poderiam entrar pela porta de Jerusalém, pela porta do peixe, e também já descartava os peixes que não tinham escamas, que eram peixes de pele lisa, né? Então, ali nós já entendíamos o processo comercial, mercantil dos peixes na cidade. Mas o detalhe fica por toda o princípio, por toda a história que envolve essa pesca, né? Se nós pensarmos Jerusalém, na época de Levítico era uma cidade, mas na época de Jesus era outra cidade. E próximo à porta do peixe ficava o grande comércio de escambos, de produtos, e possivelmente ficasse ali os peixes ruins, os peixes lisos que eles falavam que descartavam, né? Nada era descartado, porque ele não podia entrar em Jerusalém por uma questão religiosa, de regra, de ordenamento divino, mas eles eram alimentos para todos os povos que estavam ao redor. Então os peixes lisos, ou os peixes que eram abominação para o povo de Israel, eles ficavam num comércio, eles ficavam todos ali
colocados nesse comércio. Então, essa é a história dos peixes. Então, a pessoa que passava por ali fatalmente olharia esses peixes e poderia pegá-los, né? Eles sempre estavam sendo misturados com os peixes de escamas, e um ou outro poderia entrar em Jerusalém, o que não era permitido e o que o judeu também não poderia fazer, né? Mas o outro detalhe dessa história, dessa pregação, é que nós temos também a reconstrução dos muros de Israel na época de Neemias, né? E aí nós temos uma família em especial, que é a família dos... Cadê aqui que o nome deles é um nome bem complicadinho? Hassená, família dos Hassená, filhos de Hassená, né? Então esse povo, eles fazem então a reconstrução da porta do peixe. E Neemias ele dá toda a descrição de como foi essa reconstrução, né? Primeiro teve emadeiramento, depois foi colocado todos os ferrolhos, as portas, foi fortalecido e aí a porta do peixe estava estabelecida, né? O detalhe importante dessa história é que os filhos de Hassená, a palavra Hassená significa espinho, significa ponta, né? Algo que nos espeta, significa espeto. E aí nós temos então a história tanto dos peixes, que era uma explicação que era importante dar para vocês, e a reconstrução da porta do peixe como uma das reconstruções essenciais para que as muralhas, para que Jerusalém pudesse estar fortalecido. Então tá, pastor, o que isso tem a ver com o dia de sexta-feira, né? Com o tempo que nós estamos vivendo, com tudo aquilo, né? A porta dos peixes, como o nome diz, fala da grande pesca, fala de todas as nossas vidas. Todos nós um dia fomos peixes. Todos nós um dia fomos pescados. Para cada um de nós há um anzol específico que nos pegou, que nos conquistou, né? que nos atraiu até o Senhor, que nos colocou diante do tribunal, que nos colocou diante desse Senhor maravilhoso. Todos nós somos fruto de uma pescaria. Você, eu, todos somos fruto de uma pescaria. Mas o tipo de peixe que cada um de nós somos, isso quem vai dizer é o próprio Deus. Então nós percebemos que a rede, ela puxa tudo que está ali, mas precisa haver um trabalho, precisa haver uma palavra, precisa haver uma posição de uma instituição que possa dizer, olha, é exatamente isso que entra em Jerusalém. Se nós olharmos Jerusalém como o reino dos céus, como lugar santo, o lugar que o Senhor preparou para as nossas vidas, nós vamos perceber que Deus ele tem tido o trabalho de nos dizer qual que é o padrão, qual que é a pessoa que o Senhor tem trabalhado e tem feito. Nós todos podemos estar, ora, com o perfil de um peixe aprovado e ora com o perfil de um peixe que se alimenta de coisas mortas, né? Passamos temporadas servindo ao Senhor, estando na presença dEle, amando ao Senhor, e passamos temporadas nos alimentando a nós mesmos, da nossa carne, dos detritos, dos pecados. E isso fazemos porque estamos muito longe ou muito distante do lugar onde o Senhor gostaria que nós estivéssemos. Isso não é uma coisa para nós nos sentirmos conformados e dizer, poxa, pastor, era o que eu precisava ouvir, eu sei que eu vou voltar a ser o que eu fui um dia. Mas é uma reflexão de que a palavra do Senhor diz que aquilo que nós não estamos conseguindo separar nas redes, porque o comércio, o barulho do comércio do peixe, a entrada e saída, aquela movimentação que muitas vezes passa desapercebido, como o próprio João fala lá em Apocalipse, que havia no meio de uma igreja gloriosa uma congregação de Satanás. Quando a igreja não começa mais a perceber a mistura que está dentro dos seus bancos, dentro do seu ambiente interno, Deus proveu um momento onde os próprios anjos vão separar. Então, o livro de Mateus é importante porque ele traz exatamente isso. Ele traz um momento onde nós veremos que, da parte de Deus, nada vai passar sem que passe pelo crivo, sem que passe pela lei, sem que seja aprovado pela palavra de vida que nós temos recebido durante todos esses dias, né? Num período como esse, de tantas sombras, de tantas turbulências, de tantas notícias ruins, nós temos que olhar e identificar em nossas vidas que espécie de peixe ou qual o alimento que nós estamos tendo. Porque se realmente fomos pescados, se fazemos parte de uma grande pescaria, mas ainda estamos de uma pele lisa, sem escama, nós ainda não passamos pela conversão, nós ainda não passamos pelo processo necessário para ser um alimento, para ser um instrumento de Deus no seu reino.
É importante falar que essa capa lisa dos peixes, né, que se parece com uma enguia, ela é lisa porque nós não deixamos e não permitimos a palavra entrar dentro do nosso coração. As escamas falam daquilo que foi construído, daquilo que foi colocado em nosso corpo, de uma roupagem nova, de Cristo nos revestindo com algo novo. E a pele lisa, ensaboada do homem é a nossa natureza caída, é a nossa natureza do dia a dia, a nossa natureza de homem, natureza de mulher, que não se rende ao Evangelho. Então, nós não podemos ser encontrados de forma alguma diante de Deus, diante do tribunal dele com essa natureza. Tantas palavras têm sido faladas, tantas palavras têm sido ministradas ao longo de todos esses dias, são 4, 5 meses que nós estamos aí falando incessantemente, palavras e mais palavras, mas para algumas pessoas a palavra não penetra. A palavra não causa o efeito que ela tem que causar, não há uma reflexão, não há uma mudança real, verdadeira, há talvez uma conscientização, uma lagriminha cai no olho, mas a real mudança verdadeira, o quebrantamento, aquilo não acontece. Então nós percebemos que da parte de Deus, todos nós seremos pescados, todos nós estaremos na mão de exímios pescadores que vão nos trazer até a porta dos peixes. Alguns, o destino será o comércio de cara, porque já foram reprovados, né? Mas outros vão tentar se disfarçar de crente, outros vão tentar se disfarçar de servo do Senhor, de filho de Deus, aparência de piedade, aparência de pessoas boas, mas com seus corações contaminados, com seus corações cheios de mácula. Estas pessoas, elas não passarão pela porta do peixe. E o detalhe está justamente no detalhe. Então, olha que interessante. A porta, ela foi emadeirada, diz lá em Neemias 3, né? Ela foi emadeirada, ela foi colocado ferrolhos novos, ela foi toda restaurada. Isso faz uma alusão, uma explicação do que Cristo representa para as nossas vidas. Ele mesmo se chama de porta. Eu sou a porta pelo qual passam as ovelhas, né? Eu sou o bom pastor. Ele mesmo fala que ele é a porta que todos nós temos que passar um dia. E essa porta, ela foi refeita. Ela foi completamente renovada. Por quê? Porque a porta que havia, né, Adão, a natureza adâmica do homem estava destruída pelos seus pecados, mas agora uma porta nova foi refeita, uma porta nova foi colocada, uma porta que não tem nenhuma fissura, que não tem nenhum dano. E quem restaurou essa porta foram os filhos de Racená. O que significa Racená? Significa espinhos. Significa ponta, lança, né? Espeto. E não é apenas isso. Todas as pessoas que ajudaram na construção dessa porta, a explicação dos seus nomes, lembrando que em Israel cada pessoa tem um significado, o nome realmente tem uma importância, né? Então você tem ali um que significava alturas, outro que significava espinheiro, louvor a Deus. Você percebe que toda essa porta do peixe, ela foi construída para exemplificar, para colocar uma seta direcionando a Cristo, dizendo o que Cristo seria num determinado momento para a história da humanidade. Então os espinhos falam do sofrimento pelo qual Cristo deveria passar para que ele realmente fosse a porta de salvação para as nossas vidas. As alturas, o louvor a Deus, tudo isso representa o significado dessa porta. Mas o detalhe está em Mateus, quando fala que aquilo que a igreja não conseguiu fazer, e aqui vale um alerta, tá? A igreja precisa ter uma palavra contundente, uma palavra que nos confronta, uma palavra que desmascara, que descortina aquilo que somos. Nós temos que ser impactados pelas palavras dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos profetas, das mulheres de intercessão, nos colocando no centro de todas as coisas, não para que sejamos o centro, mas para que olhemos as causas e as consequências dos nossos atos, para que não tenhamos por nós uma presunção de bondade, uma presunção de religiosidade, de que somos merecedores de alguma coisa, de que somos perfeitos, mas que possamos ter a convicta revelação de que precisamos mudar, de que precisamos ser quebrantados, transformados, de que a palavra tem que entrar em nossas vidas para tirar de nós essas borras que nos impedem muitas vezes de ser instrumentos na mão do Senhor. É a igreja que tem esse papel, é a igreja que tem essa função
É a função da separação dos peixes, é a função de dizer, olha, você ainda não está preparado, olha, você não está apto, e não de uma forma pejorativa, mas de uma forma como se entendêssemos exatamente o papel do reino. No reino dos céus não vai ter oba-oba, não vai ter bacia das almas, liquidação, mas no reino dos céus vai ser um critério, onde quem vai ser salvo é aquela pessoa que perseverou nos caminhos do Senhor e ama Ele de todo o seu coração e entregou toda a sua vida por amor do reino dos céus. Então, no momento em que a igreja deixa de cumprir o teu papel, ou na eventualidade de uma igreja não conseguir corresponder a tudo aquilo que é o papel das nossas vidas, então os próprios anjos, porque foi isso que nós lemos, os próprios anjos vão separar os bons dos maus. Então não vai haver desculpa, não vai haver atalho, não tem como haver, mas vamos dar um jeitinho, mas Deus, será que não tem mais uma chance? Nós perdemos as oportunidades que temos de parar de nos alimentar das coisas podres, das coisas sujas, que mais denunciam a nossa característica de um peixe liso, de um peixe ceboso, de um peixe que gosta de coisas mortas, né? As coisas mortas, elas têm a ver com pecados. Ela tem a ver com a natureza do homem. Às vezes somos inflamados pelos nossos traumas, pela forma como agimos. Irmãos, essa palavra não é para te ofender, mas essa palavra ela tem me cortado, porque eu olho para a minha vida e vejo tantas coisas do velho homem e eu digo, Senhor, talvez estas coisas me farão ficar no comércio da porta dos peixes. São estas coisas que não me permitirão atravessar essa porta. São estas coisas que não me permitirão olhar para todo o sacrifício de Cristo, para toda a graça, toda a misericórdia dele. Eu não vou ter coragem de passar por ali como se nada tivesse acontecido. Porque algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer na sua vida, algo tem que acontecer na sua família, algo tem que acontecer ao seu redor. A tua oração não tem sido escutada, continue orando até ela ser. O teu louvor não tem sido aceito pelo Senhor, continue louvando até que o seu louvor alcance o céu como um incenso agradável. Então, nós percebemos que o Senhor, ele tem feito um trabalho tão grande nesses últimos tempos para despertar a igreja. Não é o mundo. O mundo continua mundo e não vamos mudar os parâmetros desse sistema, mas nós vamos mudar aquilo que somos se realmente permitirmos que a palavra penetre em nossas vidas como ela é necessária penetrar. Então, nós olhamos para a família de Racená e percebemos que eles foram instrumentos principais, eles foram os que conduziram os espinhos, né? Nós podemos falar dos espinhos na palavra, na vida, dos espinhos que sufocam, como realmente a palavra é cortante, como a palavra é penetrante, ela nos espeta, quando o próprio Espírito fala a Paulo, como é duro recalcitrar o aguilhão, né? Como é difícil lutar contra as picadas que você toma. Então, o tempo todo, nós somos confrontados pelos espinhos da vida, pelos cuidados, tudo isso fala sobre essa porta. Nós não passaremos por essa porta como se nada tivesse acontecendo. Nós não passaremos por essa porta por passeio. Nós não passaremos por essa porta por curiosidade. Mas nós só passaremos por Jesus, porque definitivamente mudamos e permitimos que a nossa natureza fosse mudada. Mas tem mais um detalhe que eu quero falar antes de terminar. É que quando nós olhamos para os filhos de Racená, e aí é importante ler o versículo 5, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Neemias 3, 5, né? É só um detalhe que eu achei muito importante falar sobre isso, eu não tinha me atentado, tá? Então, olha só, capítulo 3, versículo 5 diz assim: E ao seu lado repararam os tecoitas, porém, os seus nobres não meteram o seu pescoço no serviço de seu senhor. Uma outra versão mais moderna fala que os nobres não quiseram trabalhar, eles não quiseram estar, né? E isso aqui dá um entendimento de quem eram os filhos de Racená. Talvez os filhos de Racená, Merimote e todos os outros que estavam ali, eram 4 equipes, eles eram pessoas humildes, porque a Bíblia faz uma separação entre os nobres e eles. A nobreza aqui tem a ver com aquelas pessoas que se consideram muita coisa. A nobreza tem a ver com aquelas pessoas que estão arrogantes, que estão cheias de si mesmo, que são ricos nesse mundo, não no sentido financeiro, mas rico no sentido de possuir riquezas. O que diz lá em Mateus capítulo 5, né? Fala o seguinte, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles terão o reino dos céus, né? Eles
terão para si o reino dos céus, mais uma vez fazendo uma alusão à porta dos peixes, porque olha que interessante, de um lado nós vemos os filhos de Racená, que eram pessoas humildes, trabalhadoras, que tinham a sua importância, mas o que caracterizava neles diante do Senhor era a sua humildade, a sua simplicidade. O servo é que vai entender o verdadeiro sentido, aquele que se rende, aquele que se dobra, aquele que se quebranta. E aqui, irmãos, não é só os ricos ou os pobres que vão herdar o reino dos céus, mas aqui são os humildes. E isso não tem a ver com classe social, aqueles que entregaram suas riquezas. Qual é a sua riqueza? Entenda que os ricos, os que possuem riquezas, aqueles que são cheios de si mesmos, que estão tomados de sua presunção, eles jamais entenderão o trabalho ou trabalhar do reino, ou jamais vão querer trabalhar em prol do reino dos céus. Eles sempre vão ficar distantes, olhando como se estivesse supervisionando. E nós sabemos hoje se nossa vida está servindo ou não. Nós sabemos hoje se nós estamos aptos a reconstruir alguma coisa, a ser um instrumento útil nas igrejas, a ser um instrumento útil na mão do Senhor, ou se estamos, sei lá, jubilados, ou se estamos em férias, ou se estamos simplesmente encostados. Eu vejo muitas pessoas indiferentes à obra. Eu vejo pessoas indiferentes à causa do reino. E as explicações delas é porque elas não querem fazer, não estão dispostas para isso, não estão disponíveis a serem trabalhadas. Esses nobres, eles não tiveram seus nomes colocados nem escritos na construção e na reconstrução dos muros. Se a sua vida está rica, se a sua vida está cheia de riquezas, se você está cheio de cuidados, se você não tem mais espaço para o Senhor, cuidado. O seu nome pode não estar na lista dos funcionários, dos operários, do sacerdócio real, que o Senhor está escrevendo Ele mesmo e contabilizando se realmente tiveram ou não tiveram naquele lugar. Cuidado! Se de repente a sua vida não está servindo para ser colocado para o trabalho, para a obra do Senhor. Então todas estas coisas nos traz a memória da importância da porta do peixe. Da importância de nós não estarmos no muito barulho. É importante que nós estarmos num lugar onde nós possamos ouvir e discernir a voz do Senhor. Em suma, o que eu queria resumir falando de tudo isso, é que o Senhor, Ele tem chamado cada um de nós para sermos instrumentos em sua mão. Ele tem feito uma grande pescaria. Não adianta convidarmos Campinas inteira para vir para a igreja, se nós não tivermos condições, não tivermos homens, não tivermos mulheres que possam falar da palavra do Senhor, pessoas que largaram suas vidas, que não têm suas vidas por preciosa, mas que olharam o próprio papel de Cristo, a própria representatividade de Cristo para suas vidas, para serem instrumentos em seu lar. Instrumentos em sua cidade, em seu condomínio, em seu país, em seu estado. Pessoas que possam até não ser a boca, mas são um instrumento, a ponte, o veículo, o lugar, a cama, a hospedagem. A obra do Senhor é tão grande e com tantas carências que nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Talvez eu me encontre ainda como aquele peixe que come restos mortos, mas Senhor, muda a minha natureza. Essa oração nós não estamos mais ouvindo. Essas pessoas estão cada vez mais raras. Esse público, essa igreja gloriosa, tem que se olhar com uma lupa. Então, que o Senhor mude a origem, que o Senhor mude a nossa natureza, que o Senhor mude o nosso caminhar, que o Senhor mude o lugar onde nós estamos e que nós possamos dizer, Senhor, eu quero sim entrar por essa porta. Eu quero sim ser um instrumento em tuas mãos, eu quero ser contabilizado como os filhos de Racená, que tiveram suas vidas afiadas, pontadas, e que ela foi flecha em algum momento, e que conseguimos ferir os corações, não para o mal, mas onde conseguimos quebrar aquela dureza dos seus corações e alcançar o coração de carne. Que tenhamos uma palavra que possa ser penetrante o suficiente para que as pessoas voltem aos caminhos do Senhor. O Senhor tem chamado tantos, o Senhor tem chamado tantas pessoas, o Senhor tem feito tantas coisas. Eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui nessa cidade, embora sempre orei por ela. Mas o Senhor tem abalado céus e terra para alcançar a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor nos colocou aonde nós temos passado para alcançar a sua vida. Mas eu sou uma pessoa, eu estou com tantas pessoas aqui, eu nem sei quantas pessoas eu estou aqui hoje. Mas cada um de vocês pode ser um filho de Racená.
pode ser um instrumento que ajuda a restaurar aquilo que um dia estava destruído, que ajuda a colocar Cristo no lugar certo. Talvez você seja a igreja que pode pregar uma palavra que tira aquilo que é bom do que é mal, que confronta, que faz as pessoas realmente pensarem, voltar para suas casas e dizer, eu preciso mudar. Então, irmãos, se converta ao Senhor, se renda ao Senhor, se entregue a Ele. O Senhor te ama, Ele tem dado tantas e tantas palavras. Eu não vou me alongar porque eu vou ficar repetitivo. O que eu tinha que falar eu já disse. Esse vídeo vai ficar salvo se o Senhor permitir. Mas, pelo tempo que nós falamos, tenha certeza que o Senhor ele tem feito uma grande pescaria. E que nós, como igreja, falo como igreja, temos um papel, que é confrontar o pecado, que é bater no pecado, mas amar o pecador e dizer para ele que existe uma porta já restabelecida, que é Jesus. Como pessoas, como homens e mulheres de Deus, nós temos que olhar a nossa natureza e verificar se somos lisos ou se somos de escamas. A palavra está lá, ninguém vai entrar diferente, os anjos não vão permitir, eles não vão deixar isso acontecer, caso a igreja falhe. E por fim, que nós tragamos a memória que o Senhor Jesus ele venceu todas as coisas, ele cercou de todo o sofrimento que poderia ter pela minha vida, pela sua vida, para que nós pudéssemos ser diferentes, ser salvos, remidos dessa natureza pecadora que nós possuímos. Amém? Um grande abraço, não vou orar porque o horário já está avançado. Deus abençoe a vida de vocês. Para aqueles que vão nos encontrar daqui a pouco, às 7 horas, estarei esperando vocês lá. Para aqueles que vão se encontrar conosco no domingo de manhã, às 10h30, lá em São Paulo, na rua Pinhal, número 40. Tá? Então, vamos obedecer todos os protocolos de segurança. Teremos que estar com máscara, vamos passar pelo medidor de temperatura, vamos estar de máscara, vamos fazer tudo como manda. E eu já faço aqui um apelo, né? Se você sentir que você está com febre, que você está espirrando, que você está aquela sensação gripal que nós paulistanos sabemos como funciona, eu peço para que você adie a sua ida à igreja. Nós começamos os trabalhos, nós vamos ter até a eternidade para poder nos ver. Então vai devagar para que a igreja toda consiga continuar passando por todo esse momento com louvor. Eu estou com muita saudade de cada um de vocês e nos vemos em breve. Um grande abraço, a paz!